Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda e quentíssima manhã na cidade santa de Jerusalém. E quando eu digo quentíssima, acreditem-me, não é força de expressão. Na verdade, Israel atravessou na última semana e se segue uma das suas piores ondas de calor dos últimos anos. E eu confesso a vocês que, quando eu decidi vir viver aqui em Jerusalém, uma das razões foi porque o clima é muito mais tênue do que, por exemplo, na região oceânica, nas cidades banhadas, sobretudo pelo Mediterrâneo, como é o caso de Tel Aviv, Netânia e tantas outras. Mas Israel é um país realmente muito quente. E por essa razão eu tenho que gravar essa mensagem de Torá para vocês em take único, porque eu não posso ficar mais do que 20 minutos debaixo desse sol. Nós estamos no Monte Sião. O Monte Sião é contíguo ao Monte Moriá, onde foi construído o Beit HaMikdash. Um pouco mais aqui acima nós temos a localização da tumba do rei Davi, Davi HaMelech. Um pouco mais abaixo temos as escavações, Deixa eu aproximar aqui, ampliar a imagem. Aqui embaixo nós temos as escavações da cidade de Davi. E me pareceu um local que oferece uma bela imagem para nós falarmos sobre Torá. Vocês sabem que nesse Shabat o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura de duas parashiot, Matot e Masei. Agora sim, vamos encerrar o livro de Bamidbar e a partir da semana que vem dar início ao novo livro, o livro de Devarim. Normalmente essas duas parashiot são lidas juntas. E como sempre há muito a ser dito a respeito de cada uma delas. Mas a Parashá Masei registra uma mitzvah muito especial. Atila, que mitzvah é essa? A última mitzvah cumprida por Moshe Rabbeinu. O último comando, a última ordem que a Kadosh Baruch Hu dá a Moshe antes dele deixar o mundo físico. E que mitzvah foi essa, Atila? A de designar, a de construir, mesmo sem entrar na terra de Israel, cidades de refúgio. E ele o faz, uma no sul, uma no norte, uma ao oriente, no centro do país. No livro de Reis nós vamos registrar depois que Yoshua ben Nun, já na terra de Israel, vai criar outras 3 cidades. Essas cidades são, sobretudo, cidades onde vivem as famílias levitas e também as famílias dos sacerdotes do povo judeu. E qual é a finalidade, Atila, da criação das cidades de refúgio? São 2 finalidades principais. A primeira, oferecer proteção. A segunda, asilo. Mas asilo a quem? Proteger a quem, Atila? Aqueles que haviam involuntariamente, acidentalmente cometido um homicídio. Vocês sabem que o homicídio pela lei judaica é punida com a morte. Mas, quando ele ocorre involuntariamente, mesmo que a família busque a justiça por meio da vingança, a Torá, ou seja, a Kadosh Baruch Hu, oferece a possibilidade deste judeu se refugiar em uma dessas cidades. E lá eles poderiam se dedicar ao novo futuro, ao futuro santificado, porque ali eles faziam efetivamente uma expiação pelo seu crime, uma vez que eles não são completamente inocentes, porque uma pessoa que leva morte de outra por negligência ou irresponsabilidade, como aquele que decide comprar uma arma e levar para casa, tendo filhos pequenos, e no final das contas ocorre uma tragédia, ele não é completamente responsável, porque ele assumiu o risco pelo evento. E assim também acontecia há mais de 3.000 anos atrás. Portanto, esse judeu que havia por negligência marcado a vida de uma família judia com a morte de um de seus entes, ele deveria passar também por um exílio. E você vai me perguntar, mas como, Atila? Como era determinado esse exílio? Ele era um exílio por um tempo indeterminado de permanência. Por quê? Porque a Torá nos ensina que esse judeu deveria permanecer numa das cidades de refúgio até a morte do sumo sacerdote, até a morte do Kohen Gadol. Ou seja, ele poderia permanecer por lá por algumas horas, por algumas décadas ou até o fim da sua vida. E esse tempo que ele vai permanecer ali é sobretudo um tempo
para o autoexame justamente deste Erudi que matou um outro judeu e que carrega consigo essa marca, a marca de um ato de negligência. Como eu disse, a família daquele que havia perdido a sua vida busca vingança, mas ele não podia ser tocado, responsável por esse homicídio involuntário, não podia ser tocado nas cidades de refúgio. O assassinato acidental, ele era julgado por um Beit Din de levitas, né, nas cidades de refúgio. Lá ele era julgado, e se ele fosse considerado de fato, né, responsável apenas acidentalmente, ele poderia permanecer por lá, mesmo que a família, né, do morto não oferecesse uma ameaça a este judeu. Vocês podem imaginar comigo, né, algumas circunstâncias no qual a família do falecido se resigna ao fato de que de fato foi um acidente, mas mesmo assim o assassino acidental não tinha escolha. Ele deveria se refugiar em uma dessas cidades criadas por Moshe Rabbeinu sob o comando de Akadosh Baruch Hu. Vejam, meus amigos, lá ele não podia ser morto, lá ele deveria permanecer. E essa foi, de fato, a última mitzvah de Moshe Rabbeinu aqui no nosso mundo. Mas os nossos sábios nos perguntam, porque a princípio pode parecer uma mitzvah pouco elevada ou mesmo impressionante, tomando-se em consideração tudo aquilo que foi a vida de Moshe Rabbeinu. Então a pergunta é evidente: por que esta? Por que foi esta a última das mitzvot cumprida? E ninguém cumpriu mais mitzvot do que Moshe Rabbeinu. Por que foi justamente essa última? A pessoa que cometeu um homicídio involuntário, como eu chamei a atenção, não é completamente inocente. E os nossos sábios nos dizem o seguinte, que muito provavelmente esse judeu já havia cometido anteriormente um outro pecado muito grave, uma transgressão terrível, e ninguém ficou sabendo. E agora esses eventos dão a oportunidade para que esse judeu corrija o seu erro, para que ele tenha de fato alguma punição. A justiça divina é perfeita, a matemática dos céus, ela é perfeita, de modo que aquele que cometeu uma transgressão e que não foi punido por ela, agora será punido. Mas a pergunta prossegue: por que esta? Por que especificamente esta mitzvah? Ora, para nós podermos responder essa pergunta, nós temos que abrir os nossos olhos, nossa mente, e voltar no tempo e termos uma visão geral, um quadro geral da vida, da história de vida de Moshe Rabbeinu. E se nós fizermos isso, nós vamos entender que essa mitzvah, ela se encaixa perfeitamente com a vida do nosso maior mestre, Moshe. Vejam, onde é na Torá está registrado a primeira aparição de Moshe em sua vida adulta? Porque a primeira aparição nós sabemos, quando Yoheved, sua mãe, coloca ele num cesto de juncos no rio Nilo. E Miriam acompanha com os olhos e bate, retira ele do Nilo, ele é levado para o palácio para ser criado como filha do faraó. Mas a primeira aparição pública de Moshe na Torá, aparição adulta, está registrada no momento em que ele sai do palácio e vai até onde vivia o nosso povo. E o que ele viu? O que Moshe testemunhou? Enorme sofrimento. Muito se fala, corretamente, é claro, das grandes midot de Moshe Rabbeinu, sobretudo da humildade. A Torá nos diz que ele foi o mais humilde de todos os servos de Hashem, mas pouco se fala, né, de uma outra qualidade moral que Moshe tinha. Que qualidade era essa? Sua imensa empatia diante do sofrimento. Quando ele via outros judeus sofrerem, ele sentia a dor dos demais. E o que a Torá registra nessa primeira aparição adulta de Moshe? Ele vê um judeu sendo espancado por um egípcio. O Midrash nos revela que esse egípcio desejava ardentemente a esposa desse judeu e que ele pretendia tirar a vida desse judeu. Moshe não sabia disso, mas ele sabia
que um egípcio espancava um outro judeu e certamente o levaria à morte. Ele decide fazer alguma coisa a esse respeito. Ele decide que não vai assistir um judeu ser espancado até a morte sem fazer nada. Ele decide fazer algo para parar este sofrimento. E o que ele faz? Todos nós sabemos. Ele mata o egípcio. E nós sabemos das implicações desse ato. Moshe é condenado, ele tem que fugir do Egito, ele vai viver em Midian, e lá ele permanece por 40 anos. Hoje em dia, alguém ia tirar uma selfie do judeu sendo espancado até a morte, né? Seria a conduta da maioria das pessoas nesse mundo em que nós vivemos. Mas não foi a forma como Moshe agiu naquele momento. Moshe alivia a dor daquele judeu, a dor de um outro judeu que não podia se defender diante da violência, né, perpetrada por aquele capataz egípcio. Portanto, qual foi a sua última mitzvah? A sua última mitzvah foi, uma vez que estava vendo um outro judeu sofrendo. Que sofrimento é esse, Átila, daquele judeu que matou involuntariamente um outro judeu, o homicida acidental? Porque essa pessoa sabia que deveria fugir, sabia que deveria viver em exílio, sabia que deveria se refugiar, sabia que deveria dedicar a sua vida a um esforço, né, de autoexame para corrigir os erros que havia cometido e que levaram àqueles eventos. Então o Moshe Rabbeinu tem empatia também, como ele teve por aquele judeu que estava sendo espancado e seria até a morte, se não fosse a intervenção dele. Moshe também tem empatia por esse judeu que deve fugir agora, para não ser vítima do assassinato por meio da vingança da família daquele que perdeu a sua vida. O que Moshe Rabbeinu podia fazer para ajudar esse outro judeu, ele fez. Ele fez em sua primeira aparição pública e ele fez agora na sua última mitzvah. O que ele fez? Ele criou cidades de refúgio. Cidades de refúgio, meus amigos, para trazer paz, para permitir que esse judeu em fuga se acalmasse, tivesse uma nova oportunidade de um recomeço. No judaísmo, nós não preconizamos prisões, né? Boa parte dos crimes da Torá são condenados com a morte. Mas aqui existe a oportunidade de correção. Quando Moshe Rabbeinu viu o sofrimento de um outro judeu, ele tomava para si a responsabilidade de fazer algo. Eu acho que é evidente a lição que está contida aqui, que é uma lição extraordinariamente significativa. O que nós, cada um de nós, eu e você aí do outro lado da câmara, podemos fazer para aliviar o sofrimento de outras pessoas, no meu caso, sobretudo, para aliviar o sofrimento de outros judeus. Como ajudar? Essa pergunta é uma pergunta que deve estar na nossa mente o tempo todo. As pessoas tomam, né, o princípio de amar ao próximo como a si mesmo, mas elas não transformam este princípio, esse valor essencial da Torá, em algo com implicações práticas. E é dessa forma, praticando Hesed, bons atos, auxiliando aquele que sofre, ajudando ele a diminuir a sua dor, a diminuir o seu sofrimento. E assim foi com Moshe Rabbeinu em toda a sua vida, da primeira mitzvah até a última mitzvah. Ele, que tinha uma empatia extraordinariamente grande pela dor dos outros, agiu sempre para mitigar essa dor. Eu poderia terminar aqui a minha mensagem, mas existe um ensinamento adicional, né, sobretudo para nós judeus e aqueles que vivem, né, segundo as leis divinas, os monoteístas. Que ensinamento adicional é esse, Átila? Nós, cada um de nós, escolhemos uma mitzvah que nos apaixona. Eu, por exemplo, eu não escolhi, a mitzvah me escolheu, ensinar a Torá, me dedicar à difusão da Torá. E é isso, com imenso sacrifício, devoção, eu dedico a energia que eu tenho para cumprir essa mitzvah com grande alegria como servo de Hashem. Cada um de nós que queremos viver, né,
Avodat Hashem, servindo ao Criador, devemos ter sempre uma mitzvah, pelo menos uma que nos apaixona. E a mitzvah que apaixonava Moshe Rabbeinu o colocou em risco muitas vezes. O colocou em risco quando ele tirou a vida do egípcio. O colocou em risco quando o nosso povo cometeu o pecado do bezerro de ouro. E a Kadosh Baruch Hu disse a Moshe, eu vou tirar a vida do nosso povo. E Moshe Rabbeinu disse, e vou começar novamente, a partir de você, Moshe Rabbeinu disse, não. Se você vai tirar a vida do povo judeu, tire a minha vida também. Você vai destruir o nosso povo pelo pecado que cometeu, destrua a mim mesmo. Esse era Moshe, sempre preocupado em proteger o nosso povo. Ele foi o maior de todos os pastores que andou pelo mundo. E ele foi também por 40 anos em Midian pastor, cuidando dos rebanhos de seu sogro Itró. Cada um de nós tem a missão também de pastorear a vida daqueles, sobretudo daqueles que sofrem e que precisam enormemente da nossa ajuda, meus amigos. Façamos da nossa vida uma vida o mais próxima possível da vida de Moshe Rabbeinu, que serviu a Hashem e que certamente ascendeu aos mundos espirituais com toda a glória que um ser humano pode alcançar no mundo físico, meus amigos. Shabbat Shalom.